Olá! Então nós vamos fazer mais uma atividade do caderno Trilhas da Aprendizagem, o volume 2, caderno volume 2, cuidado para não pegar o caderno errado aí, que quando a gente fazia live, alguns alunos estavam trazendo o caderno errado, né? Por enquanto vamos seguindo o Trilhas, tá? Então nessa atividade aqui, pessoal, ela é bem simples, né? A gente precisa analisar uma situação fictícia, né? Ou até pode ser aplicada para a vida também, e ver se esta situação ela tem, através do texto, né? Através da leitura e interpretação do texto, a gente verificar se ela tem dados suficientes, né? Ou seja, com a situação, o problema que foi dado, a gente tem dados suficientes para trazer uma solução e identificar se tem uma quantidade de soluções viável, ou seja, uma solução só, ou infinitas soluções, ou a gente não consegue trazer soluções, né? Então vou dar uma lida no texto lá, e a solução, só para falar, né, a solução matematicamente falando seria a resposta para esse problema, né? Então vai dar uma situação, um problema, né? E aí a gente precisa analisar, e na última etapa do exercício ele vai pedir para criar uma situação ou inventar uma solução ou um problema e trazer a solução. Era legal, né? Se no tempo, né, na pandemia isso não é possível, mas trazer um problema e socializar com os outros, né? Criar um problema para outra pessoa resolver, né? Mas vamos lá, vamos ver aqui. Trilhas de conhecimento. Quantas vezes você já perguntou ou ouviu alguém perguntando: professor, esse problema é de menos ou de mais? Primeiro, né, totalmente errado, menos e mais, isso aí, né, não é a linguagem correta, é um problema de adição ou subtração, que é as operações que nós envolvemos, né? E essa deficiência de interpretar qual operação que será utilizada para resolver determinados problemas é um problema que geralmente leva a educação básica inteira. Não deveria, né? Mas a situação de interpretação, né? Que às vezes o problema não está na matemática, e sim na entender o que tem que fazer, né? É um problema de interpretação de texto que a leitura de texto ajuda, mas não só a leitura do português, mas a leitura específica para a matemática, para a geografia, porque tem habilidades que só a matemática vai desenvolver, e só a geografia, a história e etc. Tá? Bom, vamos lá. Um problema de pensar. Né? A solução de um problema envolve a leitura do texto com a intenção de saber o que é fornecido, no caso lá os dados do problema, né? E o que é pedido, a pergunta. E com os dados e a pergunta se relacionam o contexto do problema. Então, toda a situação a gente tenta identificar na leitura do texto quais são os dados, né, e qual é a pergunta, né? Então, os dados principais do problema e a pergunta, que aí vai direcionar o que a gente tem que fazer para solucionar o problema, né? Então aqui ele deu uma situação, né, fictícia, ou pode ser aplicada para a vida, né, sem problema nenhum. E do lado a gente tem que relacionar as colunas, né, e preencher com um X se esse problema tem solução, não tem solução, tem várias soluções, enfim, das soluções, e assim vai, tá? O bom também, já para treinar um pouquinho a parte de vocês aí da matemática, né, é bom solucionar esse problema, tem um espaço aí para fazer, se for possível solucionar, né? Então vamos ler aqui, ó. Maria José fez um bolo para 8 pessoas e sua receita inclui, aí é o levantamento dos dados, né, 3 xícaras de chá de açúcar e 6 ovos. É só isso. Lógico que na receita tem mais ingredientes, mas ele falou que é só isso aí. Se ela quiser fazer esse bolo para 4 pessoas, quantas xícaras de chá de açúcar e quantos ovos ela vai utilizar? Então a receita é para 8 pessoas, 3 xícaras de chá
e 6 ovos, né? Para 4 pessoas, ou seja, é a metade, né? É a metade de pessoas. Aí a pergunta é: quantas xícaras vai usar de açúcar e quantos ovos? É tranquilo de fazer, né? Eu aconselho vocês a solucionar esse problema, que aí dá para entender a ideia aqui. Logicamente é uma situação totalmente aplicável ao dia a dia, né? Aí o que acontece aqui? Tem que marcar do lado se o problema tem. É um X só, tá? Para cada. Só tem uma afirmativa correta. Esse problema tem solução? Problema com uma solução, só, ou seja, uma resposta possível. Problema com várias soluções, ou problema com infinitas soluções. Então, eu aconselho, se caso tenha dúvida, resolver. Se for possível, você marca lá. Se não for possível, aí analise as afirmativas que seja mais correta ao seu ver, aplicando as ideias matemáticas, né? E aí, na segunda parte aqui, ele tem o quadro falando da quantidade de dados, ou seja, se a quantidade de dados ela foi lá, contém menos dados do que aqueles que serão utilizados. Então, olhando o problema lá, tem dados a menos, assim, se não tiver dados a menos, consequentemente a gente não vai conseguir resolver, vai faltar alguma coisa, né? Contém exatamente os dados que serão utilizados. Então, ou seja, na situação que, se você conseguir resolver, ele tem exatamente a quantidade de dados utilizados, né? Contém mais dados do que aqueles que serão utilizados, então pode ser que tenha alguma informação a mais que a gente não utilize para resolver o problema, né? Então, se você não conseguir resolver, significa que tem dados a menos. Se você conseguir resolver, ele pode ter exatamente a quantidade de dados utilizados ou dados a mais, tá? Então, tem essas situações aí. Obviamente, só uma que você vai assinalar, né? Agora, o problema 2, e aí a quantidade de soluções, e a mesma coisa lá embaixo, né? Se tem dados a mais ou a menos. Um avião com prefixo TA357, porque o avião, geralmente na parte de trás, né, ele tem uma numeração para identificar caso tenha algum problema, né, ou até a parte de tráfego de dados, né, então ele tem um prefixo, que é uma numeração para identificar o avião, tá? Para levar passageiros de São Paulo a Paraná. O número do voo é 3.645 e a capacidade é de 30 passageiros. Esses são dados, né, que são relevantes, principalmente para quem vai estudar matemática. Ele sairá de São Paulo às 19 horas e 30 minutos. 19, para quem não lembra, né, é equivalente às 7 horas da noite. Tá? Se a gente pensar no dia de 12 horas, né? Metade dividindo em 12 horas, o voo demorará 1 hora e 50 minutos. O avião chegará que horas? Então, ali você terá que fazer a soma, né? Da hora que ele saiu, mais 1 hora e 50 minutos. Lembrando que, neste caso aí, você vai ter que transformar a quantidade de horas, porque 1 hora é igual a 60 minutos, então você vai fazer a soma e o valor que passar de 60, né, você tem que pegar 1 hora e 60 minutos e subtrair, ou agrupar a quantidade de horas. Vamos dar um exemplo aqui só para a gente entender aqui ficticiamente, né? Vamos ver, de ficção, é isso que eu ia falar. Então vamos supor que eu tenha 80 minutos. 80 não, vou por outro exemplo que 80 tem. Vamos supor que eu tenha 100 minutos. 100 minutos eu tenho que escrever em horas e minutos. Por quê? 100 minutos ele ultrapassou a quantidade de 60 minutos, que é igual a 1 hora. O que é 100 minutos? Tá? 100 minutos é 60 minutos, que é equivalente a 1 hora, mais 40 minutos, que é o que eu tirei, né? Que é o que está excedente. Então, ou seja, 100 minutos é equivalente a 1 hora, que é 60 minutos, mais 40 minutos. Então tem que pensar nessa ideia na hora de colocar o horário correto, porque tem que respeitar a estrutura aí do tempo, né, do relógio, que, né, ele não comporta mais que 60 minutos. 60 minutos a gente já relaciona
com uma hora cheia, né? Uma hora equivalente. Então faz a soma lá, vê, né? Tem que somar, obviamente, né? Para você saber quanto tempo a mais que vai gastar e transformar isso aí para a estrutura de horas e minutos, tá? Aí ele pergunta lá se esse problema é sem solução, com uma solução, ou seja, uma resposta, com várias soluções, infinitas soluções. Obviamente, né? Tem que marcar uma alternativa só, tá? E aqui, na continuação da quantidade de dados, ele contém dados a menos, né, no problema. Então, ou seja, se você não conseguir solucionar, ele tem dados a menos, tá? Então, falta alguma informação, então não tem solução possível. Se você conseguir solucionar, provavelmente você vai enquadrar no segundo ou no terceiro item. O segundo item é o que? Contém dados a serem utilizados. Exatamente os dados que utilizou. Então, o problema deu exatamente os dados que você utilizou para resolver o problema. E tem a segunda situação que o problema tem dados a mais. Ou seja, na estrutura do problema, ele forneceu dados a mais. E dentro da pergunta, que é o norte, é o direcionamento que a gente vai usar para solucionar o problema, a gente não usou todos os dados que foram fornecidos no exercício, né? Então tem essas duas situações. Então, se não resolveu, não conseguiu resolver, marca a primeira. Se conseguiu resolver, ele vai enquadrar nessas duas soluções aí, tá? E a número 2 é aquilo que eu falei no começo da aula, que é para você inventar e resolver um problema com menos dados do que aqueles que serão utilizados na resolução, né? Então, assim, eu vou até ser bem maleável aí, tal, com a situação. Você pode pegar a estrutura de um problema aí, né, que tenha a ver com esse. Tem a situação de receita que ele deu, tem a situação de tempo que deu também, tá? Mas você pode criar algum outro problema, pode até pesquisar alguma coisa na internet, tá, para poder solucionar, né? Então tem que inventar uma situação, problema e resolver. Ele pediu para que contém menos dados, né, do que aqueles que serão utilizados, tá? Ou seja, você tem que ter uma quantidade aí que não que é infinita, que é finita aí de dados, tá? Mas eu vou ser bem maleável. Se queria inventar algum problema, pode ser até na estrutura desse problema que tem aí, você mudar alguma situação, alguma informação, o tempo, por exemplo, a receita lá, se mudar alguma coisa, já tá bom, tá? Inventando um problema e resolver já está excelente, né? Que é uma resposta pessoal aí, tá bom? Então é isso, faz esses exercícios, posta lá no Google Sala de Aula, tá? Com as fotos lá, de preferência legível para a gente poder corrigir. E aí, na semana que vem, a gente posta mais uma atividade do caderno Trilhas da Aprendizagem. Eu creio que já está terminando, né, as atividades. Vamos ver o que a gente faz aí depois, tá bom? Então é isso, bom final de semana a todos, até semana que vem.